Muito bem, eu resolvi gravar esse vídeo, apesar de a gente estar vivenciando um processo eleitoral no país, justamente porque me parece possível distinguir o que é essa política no sentido da disputa de postos de poder e no sentido de exercício de governos e atribuições representativas daquilo que eu pretenderei qualificar como política com P maiúsculo, vale dizer, determinadas concepções, determinadas abordagens mais abstratas e que são relevantes, inclusive, para as nossas escolhas, para as nossas definições. É evidente que quando se fala de preferências no nível da política, isso alude às ideologias e é preciso sempre ter algum cuidado para que nós, filiados que somos a determinadas concepções ideológicas, não nos ceguemos e passemos, em certa medida, a considerar que tudo aquilo que parte do lado que ocupamos é virtuoso e tudo aquilo que vem de uma vertente diferente se caracterizará por vícios. Eu quero crer que vamos seguir essa linguagem porque ela é heurística, ou seja, ela é facilitadora de explicações, mas eu quero crer que à esquerda e à direita há políticos que ao longo da história demonstraram grande capacidade de tocar os seus países, de exercer inclusive bons governos e de representarem no histórico da política mundial um papel de bastante decência. Vou dar só dois ou três exemplos para cada lado que me parecem relevantes. Seguramente poderíamos dizer que à direita, uma Angela Merkel, atualmente o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sujeito que merece toda a admiração pelo modo como conduz a chefia do Estado português, e também, de outra parte, Winston Churchill na Inglaterra, normalmente pelo modo como se apresentou durante a Segunda Guerra Mundial, são líderes de direita que merecem todo o nosso respeito. À esquerda, igualmente, isso poderia ser verificado. Vamos lembrar do português Mário Soares, que é um político que admiro bastante, que integrava o Partido Socialista, por que não dizer François Mitterrand na França, muito provavelmente o líder político francês que por mais tempo ocupou o poder, e ainda que com alguma discussão a esse respeito, ao menos do ponto de vista do modelo americano, o próprio Barack Obama, de quem sou admirador, é um político que poderíamos situar numa certa vertente à esquerda do que comumente se apresenta na política dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia aqui é nos desgarrarmos um pouco desse embate, dessa polarização, reconhecendo que são legítimas as posições políticas de cada qual, entretanto, sabendo que isso se desenvolve com mais correção, com mais adequação, quando somos capazes de compreender que do outro lado podem haver argumentos relevantes e que devem ser ponderáveis. Até por isso, normalmente, aquele político que exerce essa atividade e é capaz de realizar alianças, em certa medida, representa um conjunto maior da população, por quanto cada qual segue a sua vertente, segue o seu modo de pensar. Mas, como dizia, a ideia aqui é trazer alguns livros. Eu reuni 10 livros que me parecem muito interessantes para ampliarem um pouco mais a visão que temos acerca dessa política com P maiúsculo. Busquei autores que, evidentemente, não são exatamente sectários, portanto, não estão defendendo bandeiras, ao contrário, no mais das vezes estão teorizando acerca desse assunto tão relevante. A política é muito relevante porque define, a rigor, os rumos das nossas próprias vidas. Aqueles que dizem que o sistema da política influencia, por exemplo, outros sistemas de uma certa ordenação social,
como, por exemplo, o da economia e o próprio direito, o da cultura. Quer dizer, há definições realizadas no âmbito da política que regerão diversos setores da vida social. Então, busquei autores não necessariamente sectários, embora quando isso for apreensível em certa medida, eu referirei, inclusive fazendo alguma distribuição, nestes casos, entre aqueles que se situariam mais de um lado ou mais de outro. Mas vamos começar, porque é fato que hoje nós vivenciamos uma crise da política e isso poderia ser enunciado a partir de uma frase mais simples, uma crise da democracia, uma crise dos sistemas calcados nessa representação exercida por pessoas eleitas e que devem atuar em nome daqueles que o elegem. Há um livro que quero crer seja o mais conhecido desse diálogo, que é Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que é um livro realmente muito importante, muito interessante, na medida em que trata da corrosão dos sistemas democráticos ao redor do mundo a partir de dentro. Quer dizer, a tese principal, e eu procurarei aqui, resumidamente, de modo quase rudimentar, enunciar a tese principal de cada uma dessas obras, mas a tese principal de Como as Democracias Morrem consiste basicamente em apontar que os sistemas democráticos hoje são corroídos a partir de dentro. Vale por dizer, não se trata mais de movimentos disruptivos, de movimentos, por assim dizer, externos ao sistema, quase seria caso de referir, de movimentos revolucionários que rompem com aquela ordem estabelecida, no sentido de empreenderem uma troca do exercente do poder, mas sim que é do ponto de vista interno, a partir inclusive de determinados modos de proceder de governos eleitos, que a democracia arriscaria sucumbir. E ele trata de vários exemplos, mormente do que ocorreu na situação americana. O livro foi escrito antes da invasão do Capitólio e do movimento havido quando era presidente Donald Trump, e aponta que boa parte dessa crise e boa parte desse risco de corrosão interna da democracia deriva de uma perda de controle dos próprios partidos. Quer dizer, os partidos políticos teriam perdido a capacidade, em alguma medida, de filtrar os postulantes a determinados cargos e, consequentemente, figuras aí caracterizadas por um certo populismo, vale dizer, uma ligação mais direta, sem mediação das instituições para com o povo, acabariam colocando em risco os sistemas democráticos. Vale muito a pena conhecer o pensamento desses dois autores. O segundo livro, já menos referido, mas que me parece muito importante, é O Povo contra a Democracia. O Povo contra a Democracia, de Yascha Mounk, um autor alemão, e que referirá duas situações muito características do tempo atual. Yascha Mounk menciona que a democracia liberal está em crise e que isso contaria, em certa medida, com alguma espécie de aceitação das respectivas populações. Advindo duas vertentes. Primeiro, as chamadas democracias iliberais. Democracias iliberais. Vale dizer, países em que há eleições formais, portanto, as pessoas votam, elas participam do processo de escolha política, todavia as liberdades são cerceadas, as liberdades são minimizadas, as liberdades são
flexibilizadas. Quer dizer, o Estado, apesar de democrático, é um Estado forte que suplanta a liberdade das pessoas. E o exemplo mais notável que se pode verificar dessa vertente é o da Rússia. É o da Rússia, onde há efetivamente eleições periódicas, embora o trânsito do poder seja basicamente entre o seu presidente atual e eventualmente alguma figura mais fraca que acaba exercendo em nome do próprio, dessa própria figura, mas as liberdades do povo, os tidos por inimigos do regime são perseguidos e, consequentemente, ainda que formalmente haja uma certa dose de democracia, falta-lhe aí o elemento liberal no sentido do respeito às liberdades. Portanto, haveria democracia no papel, mas na prática o sistema seria quase como uma proto-ditadura. De outra parte, haveria casos em que sucede uma espécie de liberalismo antidemocrático. Liberalismo antidemocrático. Quer dizer, embora do ponto de vista da economia se tenha uma dose de livre comércio, se tenha concorrência, se tenha empresas, efetivamente isso acontece num sistema em que não há transitoriedade no exercício do poder. E o caso mais expressivo, induvidosamente, dessa vertente é o da China, em que há uma potência econômica, em que há grandes empresas, cada vez com maior repercussão no âmbito internacional, todavia, internamente, é sempre o mesmo partido que controla o poder, que controla o Estado. Vale mesmo a pena, então, conhecermos a obra de Yasha Monk. Quero referir agora dois autores que, nesse caso, podemos claramente dizer que um escreve à direita e o outro escreve à esquerda. E nenhum problema há nisso. Eu quase arriscaria que aquelas pessoas que se situam do ponto de vista ideológico à esquerda devem ler mais autores de direita. E aqueles que estão à direita deveriam fazer o mesmo. O importante é termos a capacidade de dialogar e encontrarmos aí na discussão política antagonistas, mas não inimigos. E conhecendo o ponto de vista contrário, muitas vezes, de duas uma. Ou nós confirmamos aquilo que pensamos, ou nós refinamos o nosso pensamento, porque o imobilismo intelectual é tudo que se deve evitar. À direita, há um autor muito interessante, que é Mikhail Oakeshott, que escreve A Política da Fé e a Política do Ceticismo. E esse livro de Oakeshott, ou Wakeshott, como se queira, justamente fala, esse é o aspecto nuclear, da política da fé e da política do ceticismo. Ele critica a política da fé. E o que é a política da fé? É depositarmos numa figura, num líder, em determinado político, toda a esperança de renovação e de, por assim dizer, causação de benefício geral a todas as pessoas. Uma perspectiva, digamos, quase que religiosa, daí a expressão política da fé. Criamos nessa vertente uma espécie de mitomania, em que imaginamos, no fundo, que há salvadores da pátria que resolverão todos os problemas da nação. Isso conduz, diz o autor, isso conduz, na realidade, a modelos autoritários de governança, porque as coisas não mudam repentinamente num país e menos ainda no planeta. Como corolário disso, a defesa que o Oakeshott faz é a da política do ceticismo. Ou seja, devemos acreditar na política, devemos buscar informações na política, mas sempre com um cadinho
de desconfiança, sempre com um cadinho de ceticismo, sempre compreendendo que as mudanças ocorrem paulatinamente, ocorrem gradativamente. Do contrário, estaríamos, repito, a enaltecer e a enfatizar aquelas figuras que, meio que quixotescamente, almejam mudar tudo de uma só vez. Isso não ocorre, isso não ocorrerá. Por outro lado, já à esquerda, reputo muito interessante o livro de Rui Fausto, que se chama exatamente Caminhos da Esquerda. É uma crítica de um escritor, de um autor já falecido, faleceu há pouco tempo atrás, mas de um escritor que reúne alguns argumentos para criticar determinada visão da esquerda, buscando a sua reformulação em ordem a que determinadas refrações que ocorrem sejam diminuídas, quer dizer, de que os espaços de consenso sejam construídos mais enfaticamente. A meu juízo, é um livro que vale muito a pena ser conhecido. Foi baseado num texto que se iniciou numa revista e posteriormente foi convertido em livro, e é, no fundo, uma provocação para que se reflita a respeito desse tipo de assunto. Temos ainda, agora, um tema dentro, por assim dizer, dessa discussão mormente do lado esquerdo das coisas, se é que podemos dizer assim. Nós temos uma discussão muito relevante que mais ou menos diz o seguinte: olha, ao longo das últimas décadas, principalmente nas 2 últimas décadas, houve um fracionamento do pensamento progressista na medida em que ele passou a concentrar-se em pautas muito específicas, em pautas muito concernentes a determinados grupos. O nome que se dá a isso são as chamadas pautas identitárias, e isso, de certo modo, teria enfraquecido a capacidade unificadora desse discurso progressista, ou, como se queira, desse discurso mais à esquerda. Quer dizer, os desafios que se estabelecem para esse modelo de pensamento, num sentido de reconstruí-lo, na medida em que anteriormente as pautas diziam respeito a elementos mais gerais, quer dizer, melhoria da condição de vida dos trabalhadores, melhorias salariais, pautas mais fortemente econômicas, e a própria questão, digamos assim, de preservação dos direitos, de estado de bem-estar social, portanto, concernentes à coletividade. E, progressivamente, segundo se aponta nos autores que referirei, o que tem acontecido com o pensamento progressista é uma setorização, portanto, a defesa de interesses específicos que não são capazes de unificar, e isso teria enfraquecido esse modo de compreender as coisas. Para tratar desse assunto, há 2 livros que me parecem muito relevantes. O primeiro é de Mark Lilla, que é um americano que escreve exatamente sobre o progressista de ontem e do amanhã, tratando dos desafios da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias. Quer dizer, a ideia é exatamente tratar deste assunto. E na mesma linha vem um autor brasileiro, sei que contestado, não o conheço efetivamente, conheço a sua obra, e que vai na linha do que Mark Lilla aponta. Quem discordar pode discordar, o importante é ler e discordar lendo, né? A gente não pode fazer uma espécie de argumento ad hominem, partiu de tal ou qual pessoa não gosta. É importante conhecer a argumentação, que é Antônio Risério, que escreve sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. O título é muito forte, mas ao menos
qualifica-se como um sujeito progressista e de esquerda o autor Antônio Risério, que consequentemente nos faz pensar a respeito dos seus argumentos. Notem que não assumo aqui compromisso com nenhuma das teses, todavia reflito sobre cada uma delas e acho que isso é o mais importante. O objetivo, como disse, é dar-lhes a conhecer esses livros, principalmente para aqueles que ainda não haviam tido conhecimento deles. Mudando um pouco, há duas obras mais diversas que não se situam nesses âmbitos, mas que eu acho relevantes apontar. Primeiro é esse de um italiano que se chama Os Engenheiros do Caos, e que fala sobre como as fake news, teorias da conspiração e algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Aqui é o panorama das redes sociais, que mudou completamente o modo como aquela política com P minúsculo é exercida. E quase seria possível dizer que também a política com P maiúsculo, na medida em que hoje em dia todos nós acabamos por ter no universo das redes um campo vasto para apresentarmos os nossos pontos de vista acerca de diversos assuntos. Eu lhes confesso que acho isso muito importante, gosto de ver a maneira como as pessoas se posicionam, isso certamente terá aumentado o interesse de cada um de nós em assuntos que antes ficavam, em boa medida, subjugados, porém é preciso distinguir que há uma profissão, que é a profissão de jornalista, que se profissionalizou para isso. Como consequência, sempre é necessário buscarmos fontes de informação de certa maneira mais qualificadas nesse sentido profissional, porque do contrário nós confundimos o que é notícia com o que é opinião, aquilo que é notícia com o que é opinião. Até devo lhes dizer que não formulei internamente bem a ideia que exararei na sequência, e que é a seguinte: quero crer que os jornalistas das variadas redes de comunicação deveriam, e digo isso especulativamente, não estou certo do que direi, mas é um pensamento solto, mas deveriam portar-se de maneira mais comedida nas suas próprias redes, ou seja, preservarem um pouco aquilo que é a sua opinião, máxime qual é a sua definição partidária ou qual o seu candidato de preferência, porquanto isso, de certa maneira, conspurca, contamina ou polui a visão que exaram a respeito dos fatos quando os apresentam. Eu reitero que ainda não tenho muita clareza sobre esse pensamento, mas sim, me sentiria mais confortável se houvesse esse comedimento. Seja como for, esse livro, Os Engenheiros do Caos, trata dessa dinâmica das redes sociais, de como ela foi importante já na eleição, na segunda eleição de Barack Obama, mas sobretudo na eleição de Donald Trump, e depois aqui no Brasil nas eleições de 2018. Isso se apresenta em diversos lugares do mundo. Quer dizer, a utilização das redes, que pode ser positiva, mas pode também ser negativa, o tema central do autor são as fake news e a manipulação de algoritmos, que nos Estados Unidos aconteceu fortemente, há documentários sobre isso, não se trata aqui de exercício de opinião, e vale termos, portanto, essa compreensão para que não sejamos, em nenhum caso, manipulados pelos algoritmos, né? Quer dizer, que para que a nossa opinião não se deixe influenciar por aquilo que é falso, por aquilo que é fake e que adquire uma aparência de verdade por apresentar-se intensamente dados os algoritmos. Quase me encaminhando para o final, refiro também aqui de Anthony Downs uma teoria econômica
da democracia. Aqui é uma visão bastante distinta, mas que refere, por assim dizer, os cálculos de custo e benefício que variados partidos, ou dir-se-ia que todos os partidos acabam adotando, seja nas disputas políticas em que se lançam, mas também quando estão no exercício de governos, quando estão ocupando cargos de poder. Vale dizer, não apenas as alianças, mas muitas vezes uma espécie de programação prévia daquilo que vai ser dito, daquilo que não vai ser dito, de qual é o público que quer atingir, de qual é o público que quer deixar de lado e que vai ser resgatado depois. Portanto, aqui é uma espécie de economização, trazer uma visão economicista para a teoria política, mostrando como essa teoria econômica influencia a política. Normalmente nós dizemos que é a política que influencia a economia, aqui o autor inverte esse pressuposto. E para concluir, um livro sobre o qual já havia, havia feito menção, ao menos no meu Instagram, se não me equivoco, O Diálogo Possível, um livro recente de Francisco Bosco, O Diálogo Possível por uma Reconstrução do Debate Público Brasileiro, aqui concentradamente no caso brasileiro. Considero um livro muito interessante, primeiro pela postulação que encerra de reconstruirmos o debate público no Brasil, que de fato vem chegando ao limite, não propriamente da polarização, mas vem chegando ao limite das manifestações de ódio, das impossibilidades de conciliação, das impossibilidades de consenso. Eu vi um dos debates e acabei publicando justamente que parecia-me ali uma cena do Cães de Aluguel, do Quentin Tarantino. Todo mundo atira e todo mundo morre. E eu fiz essa metáfora justamente porque me parecia naquele debate que o nível de agressividade dos candidatos entre si tornava praticamente impossível cogitarmos que lá adiante, seja no exercício de um governo, seja noutro turno eleitoral, que eles viessem a se compor. E isso é ruim, isso é muito ruim, porque política parte de cedermos em alguma medida a nossa posição em benefício da posição do outro e assim avançarmos. De maneira que essa reconstrução do debate público é necessária. E é necessária não só do ponto de vista dos políticos, mas de nós mesmos. As pessoas precisam voltar a dialogar sobre política sem briga, quer dizer, sem ódio, sem rancor, sem supor que quem está do outro lado é só por isso alguém do mal e vice-versa. Quer dizer, nós precisamos um pouco reduzir as balizas da tensão. E o autor, nesse livro, faz referências justamente à circunstância de que nós perdemos isso a partir do momento em que cada uma das agremiações partidárias, ou que várias das agremiações partidárias passaram a considerar os seus oponentes como inimigos, meio que fracionando esse universo da política entre aqueles que estão do nosso lado e aqueles que serão os nossos inimigos. Isso acabou, na visão do autor, empurrando cada um dos lados, cada uma das vertentes para extremos. E os extremos, lamentavelmente, são confortáveis, porque quando nós nos situamos num extremo, nós teremos sempre um grupo ao redor do qual estaremos amparados. Quer dizer, o sujeito que está numa determinada posição pode dizer aquilo que quiser, que ele sempre vai ser defendido por quem está do seu lado. E sempre vai ser atacado por quem está do lado oposto. Vale dizer,
perdeu-se a capacidade de dialogar e de formular determinadas iniciativas públicas ou iniciativas políticas que contem aí com alguma dose de adesão maior. Isso vale para diversos assuntos, isso vale para diversos tópicos, vale para a discussão política, vale para a discussão eleitoral e, inclusive, para determinados modos como compreendemos aí a dinâmica da vida. Quer dizer, há vários outros livros que poderiam ser referidos, eu naturalmente não mencionaria nenhum deles que não tivesse lido. Quero crer que, conhecendo essas obras, nós ampliamos um pouco mais a nossa visão, mas gostaria efetivamente de concluir com um argumento que é o seguinte: a política é muito interessante, mesmo a política com P maiúsculo, porquanto, por maior que seja a nossa abstração, por maior que seja a nossa compreensão teórica, e vejam que, a rigor, a política era estudada no passado pela filosofia, né? Pela filosofia. Nós vemos grandes autores que trataram de questões políticas. O próprio Aristóteles tem uma obra que chama Política. Depois nós poderíamos mencionar Thomas Hobbes, poderíamos mencionar com o Leviatã, poderíamos mencionar Montesquieu, poderíamos mencionar Rousseau. Quer dizer, eu deixei de lado os clássicos, eu trouxe autores, ainda que com alguma variação, mais contemporâneos, mas a política saiu do campo da filosofia e passou a constituir um outro nicho de conhecimento, ao qual nós damos o nome de ciência política, que é um tema interessante, que é um tema fascinante, que diz um pouco respeito às temáticas que eu trouxe com essas sugestões de leitura. De todo modo, no limite, a par dessa teorização e a par dessa abstração, a política é conduzida por homens e mulheres. A política é conduzida por homens e mulheres. Ou seja, em alguma medida, o papel da liderança política é altamente relevante. É altamente relevante. Por isso que, e não será o caso hoje, quem sabe mais à frente, num outro vídeo, eu o faça, mas por isso que a biografia dos políticos é sempre enriquecedora e eu quase diria é sempre muito curioso e até mesmo prazeroso conhecer a vida e conhecer o modo como foi se desenvolvendo, como foram se desenvolvendo determinadas figuras que adquirem esse papel tão relevante de protagonismo nas respectivas vidas nacionais. Quer dizer, o que estou mencionando aqui é que, não obstante a importância da política com P maiúsculo, nesse sentido abstrato, nesse sentido teórico e quase, peguemos o nome da disciplina, quase científico, ciência política, quer dizer, um conjunto de categorias abstratas que procura dar explicação a determinados assuntos, na política, fundamentalmente, a figura do líder, do homem ou da mulher que ocupam ou que almejam ocupar determinados cargos de poder, determinados cargos representativos, é muito relevante, é muito importante. Mas algo sobre as biografias e aquelas que, a meu juízo, valem mais a pena conhecermos ou não, ficará para uma outra oportunidade. Se alguém já tiver lido algum desses livros e discordar daquilo que mencionei, dialoguemos. Se concordarem, fico muito satisfeito e, principalmente, vou me alegrar se acaso não conhecerem um ou outro dos livros que mencionei e, a partir desse vídeo, se interessarem por conhecê-los. Posso lhes garantir que vale a pena e que será um aprendizado importante, porque a política faz parte da vida de cada um de nós. É isso, muito obrigado e um grande abraço.